esse ânimo de aprendiz de querer estar sempre expandindo, o tamanho que poderíamos chegar. Isso é princípio do gênero. Agora o gênero ele tem um subprincípio que eu acho muito interessante, que é o gênero mental. Hum, O gênero mental diz que existe dentro da nossa mente, todos, homens, mulheres, todos, uhum. existe uma mente masculina e feminina dentro de todos Em nós, todos nós. em todos nós. A mente masculina é aquela que tem uma ideia original, e essa ideia original é como se fosse uma semente que insemina a mente feminina. Uhum. Essa mente feminina pega essa ideia original e começa a desenvolver, nutrir, dar corpo, até que aquilo toma uma certa Desenvolvendo. estatura e vem à luz, se torna uma Uhum. atitude, uma postura na sua vida, né. Fantástico. Então o processo acontece, essa ideia original vem de uma reflexão da sua vida, de uma percepção profunda que você tem dos acontecimentos, de uma inspiração, de uma intuição, vem de dentro ou de fora. Você elabora uma ideia original e Uhum. com isso fecunda a sua mente feminina. Acontece que em Que vem o muito processo do desenvolvimento sobre sim, Materializar isso. materializar. isso. Acontece que em muitos casos, essa semente da mente masculina vem de outras pessoas e não tua. Uhum. É muito comum que as pessoas influenciem os outros assim, joga uma ideia, como quem não quer nada. Joga uma ideia. Aquela pessoa recebe essa ideia e muitas vezes esquece que não é dela. Uhum. E E começa a alimenta desenvolver aquilo. aquilo e dar um corpo àquilo, e quando aquilo vem à vida, é minha, fui eu que criei, fui eu que Uhum. gestei, e não é. Se você voltar lá atrás, a ideia inseminadora não foi tua. E Uhum. vem de todos os lados, às vezes vem de um outdoor, de uma coisa que você ouve, de uma Entendi. opinião que É como recebeu. se tudo tivesse no universo e às vezes se materializa aqui, É. aqui e vai se propagando, né. É, isso seria um processo natural, mas o que se Uhum. diz é que se usa muito para manipulação isso. É Entendi. o jogo da Jogar manipulação. ideias para que as pessoas Entendi. desenvolvam, mas sem saber que não são delas. Eu entendi. É E tomá-las elas como vão próprias. reproduzindo Uhum. isso. Isso, ele usa no livro, inclusive, um exemplo que eu acho muito bom, que é o ovo de cuco. Ovo de cuco. É, o passarinho, o Hã. cuco, ele tem uma Sim. mania de tirar os ovos do ninho dos outros, né, joga tudo fora e coloca o dele ali. Aí Hum. você pega um pardalzinho e fica chocando o ovo do cuco, que o cuco é um passarinho grande. Quando nasce, ele diz: "É filho meu, fui eu que choquei", Sim, percebe? sim. Então nós temos dentro da nossa mente, muitas vezes, ovos de cuco. É Uhum. como se eu chegasse para você e dissesse: "Ó, eu acho que ele não gosta muito de você", e vou-me embora. É uma impressão minha só, não leva Uhum. E muito a você sério, mas fica eu ali acho. Vou-me embora, você desenvolvendo isso, você esse nunca mais me ódio, vê. essa Mas Uhum. você começa todos os dias: "E hoje ele não me cumprimentou. Olha, hoje ele passou por mim e virou a cara. Então é Olha, não quase sei o como se quê". fosse a base da manipulação, Isso. né. Você vai gestando, um belo dia isso vai gerar um rompimento com ele, mas você vai achar que foi você. Entendi, Você não vai lembrar que um entendi. dia eu Que inseminei isso em aquilo você. foi, é. como Isso é foi que é? desenvolvido por mim, Semeando na verdade não discórdia, foi. o semeador de discórdia, né, aquela pessoa que vai sutilmente ali, falando de um, falando de outro, apostando numa desunião, né, numa Ou quebra. muitas vezes uma coisa mais institucional mesmo, no sentido de querer gerar uma massificação, uma tendência das Sim, um pessoas pensarem desejo, todas Exato. iguais. ou Isso. um desejo também, Que é o que a né. gente tem visto muito, né. Então o mecanismo de manipulação é muito importante que a gente, num determinado momento, pare, olhe para dentro da Uhum, nossa mente e se pergunte com toda a honestidade, qual dessas ideias são realmente minhas uhum. e qual delas foi inseminada por um cuco. Por um cuco. Exatamente. Então esse princípio eu acho ele muito interessante, inclusive a responsabilidade da gente gerar ideias próprias. Exatamente. Refletir a respeito das coisas, extrair daí um conteúdo profundo, gerar ideias próprias. Muitas vezes a gente recebe coisas altamente nocivas Muito. e passa isso para a vida, e inclusive reproduz para outras pessoas. Por exemplo, muitas vezes eu tenho visto na mídia em geral a ideia de que a humanidade é um caso perdido. A humanidade não tem jeito. A humanidade é corrupta, é E violenta, não vai é mudar. ambiciosa, não vai mudar, não tem jeito. Eu acho isso muito mórbido, Também porque acho. você acreditando em si próprio já é difícil crescer. Sem acreditar, sem chance. Agora imagina, eu recebo essa informação e tomo como verdadeira. Se eu, ao invés de fazer isso, eu recebesse essa informação conscientemente e dissesse: "Vou checar, vou olhar a minha vida". Se eu considerar a minha vida, ao longo de todos os anos que vivi,
95% ou mais das pessoas que eu conheci eram pessoas boas. Uhum. Muitas vezes não eram excepcionais, mas estavam ali cuidando da sua família, só querendo criar os seus filhos, não queriam mal para ninguém. 95% das pessoas. Concordo com você. Menos de 5% eram pessoas tão más assim,